boa noite, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Exatamente agora 8 horas e 1 minutinho, estamos começando mais uma vez a nossa live, falando um pouquinho sobre esse impacto, não é? Desse momento agora, o que é que a gente pode adquirir, né, psicologicamente diante desse caos que estamos vivendo, de muitas informações, algumas incertezas, algumas dúvidas, e a gente vai falar um pouquinho com a doutora Thaís Rodrigues, vai estar conosco falando aqui sobre o emocional de todos nós. Como é que anda o nosso emocional? Então daqui a pouquinho ela vai estar conosco. Então já vou acenando aqui para vocês. Pedro Lucas, seja bem-vindo. A nossa querida doutora Thaís já está conosco também. Kelly Santos, um grande abraço para você. Jodi Oliver, Ana Caroline, é isso? Anne Caroline, seja bem-vinda também. A tapiocaria da Lani, que coisa boa. A tapioca deliciosa, viu? Quem não conhece ainda, conheça, é muito gostosa. Então, eu também vou conectar aqui pelo computador para conseguir também acompanhar aqui as perguntinhas de vocês e as mensagens de vocês, tá certo? Então, como eu sempre digo, vai convidando as pessoas, vai avisando. A live do professor Júnior Fidelis começou, vamos lá, né? A gente vai debater coisas importantíssimas para o nosso emocional. Então, convida aí teus amigos, suas amigas, tá bom? Diz que a live começou. Enquanto isso, a gente vai aqui já abrindo, selecionando aqui as perguntinhas que vocês fizeram. Eu deixei o meu inbox, né, aberto para vocês. E aí vocês fizeram perguntinhas e nós vamos colocá-las e a doutora Thaís vai responder com certeza. Então já estou aqui conferindo também. Deixa eu ver aqui, beijo para o querido primo aqui, Alisson, né, entrando aqui, seja bem-vindo. Professora Sara também entrando, seja bem-vinda. Vamos lá, então daqui a pouquinho a gente começa com a nossa live, o nosso terceiro diálogo, né, na verdade, aí conversando com a querida Thaís Rodrigues, que vai falar conosco sobre essa questão aí do nosso emocional. Como é que anda o nosso emocional aí nesse período agora da pandemia? Então, crises de ansiedade, síndrome do pânico, não é? E tantas outras coisas que estamos desenvolvendo por estarmos vivenciando esse processo agora que tem sido realmente estressante para todos nós. Então, eu acredito que o áudio está ok, senão vocês já tinham falado comigo, né? Deixa eu acenar aqui para algumas pessoas. Muito bem, que maravilha. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Então, vamos lá. Eu quero aproveitar e dizer para vocês que hoje nós também temos sorteio, viu? Isso mesmo. Nós temos sorteio e eu estou muito feliz porque é uma parceria aqui conosco. Falar de coisa boa, né? Então, a Unifac Veste, né? Essa universidade maravilhosa, através da querida professora Sara, né? A gente vai estar sorteando para vocês um dicionário. Aliás, um dicionário não, desculpa. Uma gramática para os concurseiros. Já pensou? Você quer ganhar uma gramática aí para o concurso, toda atualizada, maravilhosa. Então, a Unifac Veste, né, fazendo essa parceria conosco. Também tem, eu já postei aqui no meu Instagram, outro presentão maravilhoso para todos os seguidores, que é uma promoção de 50%, olha só, 50% na matrícula. Isso mesmo, eu já postei aqui no meu Instagram. Então você vai usar o código Fidelis, você vai entrar em contato, tem um e-mail lá também. Você vai colocar Fidelis, é o código, e você vai ganhar 50%. Já pensou que presentão? Então agradecer aí mais uma vez a Unifac Veste, que também está hoje nos disponibilizando essa gramática maravilhosa da língua portuguesa para sortear para vocês, tá certo? Então, depois que terminar a live, vão lá e aí curtam e entrem no Instagram deles e vocês vão ver cursos de bacharelado, pós-graduação, graduação, tecnólogos também. Então, assim, maravilhoso, tá bom? Então, agora, sem enrolação, vamos começar? Então, vamos lá?
vamos começar com a nossa querida doutora Thaís Rodrigues. Então, só lhe aguardando, querida doutora Thaís. Só me solicitar aqui e a gente conversa o nosso bate-papo gostoso. Vamos lá. Deixa eu selecionar aqui as perguntinhas, já deixar aqui no ponto para vocês, tá bom? E também estou acompanhando aqui pelo computador, Francisco Júnior entrando agora, que coisa boa. Catarina, beijo para você, aluna querida. Kelly Santos, também seja bem-vinda. Ed, muito bem, gratidão. Maria Luísa Pedrosa, seja bem-vinda. Então, querida Thaís, estou só lhe aguardando. Pode me solicitar aqui a sua participação e aí eu te coloco aqui na nossa live. Tá ok? Vamos lá, deixa eu mandar mais beijo aqui enquanto nossa querida Thaís chega. Maria Luísa, já falei. Mônica, vamos lá. Ednilza, seja bem-vinda também. Vai entrar agora a nossa querida doutora Thaís. Priscila Fernandes entrou. Muito bem, seja bem-vinda. Eita, maravilha! Olá, querida! Boa noite! Boa noite! Que satisfação, viu, doutora Thaís? Que satisfação! Que Também. maravilha poder recebê-la aqui. Desculpa, vou tomar uma aguinha aqui. Nessa live maravilhosa, discutindo de um assunto tão importante, não é verdade? Certeza. Prazer meu, Fidelis, estar aqui com você. Obrigada por esse espaço, gratidão, porque assim a gente está psicoeducando as pessoas com esse tema de tamanha importância, porque se alguém ainda não tinha escutado falar de saúde mental, agora nessa pandemia escutou. Exatamente, exatamente. 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 Eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre a sua atuação profissional, né? Thaís é uma Sim. pessoa que eu digo que, como é que eu posso dizer? Multifuncional. Ela mexe com tudo, com formação, com capacitação, com consultório, com palestra, com empreendedorismo. Faz de tudo um pouco. Então, essa é a maravilha, né, da vida da gente, essa correria, não é verdade? Então, fala um Movimento. pouquinho. Então, eu sou Thaís Rodrigues, eu sou psicóloga clínica, né? Minha formação é na área de psicologia sistêmica familiar. Então, eu hoje, graças a Deus, Fidelis, não estou mais rodando muito. Eu estou apenas no Uhum. consultório, trabalhando com Ah, atendimento a uhum. adultos, adolescentes, casais, famílias. Recentemente fiz uma pós-graduação na área de neuropsicologia, né, que é a parte mais nova da psicologia, que faz a relação do nosso funcionamento, comportamento, pensamento, emoção e o sistema nervoso. Hum, As minhas palestras legal. são palestras na área de saúde mental, acompanhando o movimento do Janeiro Branco, do Setembro Amarelo, para realmente Isso. trazer conhecimento. Eu creio muito que conhecimento é poder, É e verdade, é verdade. através do Verdade. conhecimento a gente consegue entender o que a gente sente, a gente consegue nomear aquilo que a gente sente, e fica bem mais fácil compreender a gente e compreender os outros também. Que maravilha, muito bem. Eu acho que a gente acaba realmente, a maturidade vai trazendo um pouco disso, a gente vai começando a organizar, colocar o que é prioridade. No início a gente quer abraçar tudo, não é? Mas Sim, isso é uma característica também nossa, que somos muito ativos. Então, quando a gente é muito ativo, a vontade que dá é da gente abraçar toda a causa, né? Se envolver em tudo. Eu digo para os meus alunos o seguinte, quando estão fazendo a pesquisa para o TCC, aí traz a temática, não é? E aí, professor, o que é que o senhor acha? Eu digo, dentro desse universo você quer pesquisar o quê? Não, mas eu quero pesquisar isso aqui. Por exemplo, educação inclusiva. Mas o que da educação inclusiva, né? Uma síndrome, uma deficiência, uma... Então, afunilar, não é verdade? Porque a gente percebe que a gente não pode abarcar tudo, né? A gente acaba ficando mais ansioso ainda. é Mas verdade. vamos esquentar e vamos começar com a nossa primeira perguntinha, tá certo? Mais uma vez, gratidão, gratidão, que satisfação. Agradecer ao querido Isaac, que está fazendo aí a assessoria da nossa querida doutora Ah, então, Thaís, viu? para ele. Pronto, abraço, querido Isaac, e aproveitar e agradecer a Jodi também, que está aqui dando um apoio também. Vamos lá. Então, a nossa primeira pergunta é da querida Socorro Queiroz.
E aí ela pergunta: é possível ficar livre do estresse nessa pandemia? Quais são as dicas? Eita, estresse, estresse. Eu creio que não é possível ficar livre do estresse. Nós estamos vivendo de maneira coletiva o sentimento do medo, da ansiedade, da preocupação, da frustração, da decepção, né? Mas fazendo essa reflexão, acho importante a gente entender o conceito de saúde mental, porque muitas pessoas acreditam que estar bem e ter saúde mental é viver apenas as emoções agradáveis e positivas. É estar sempre leve, alegre, feliz, relaxado. Isso é uma ilusão mental, né? Porque nós vivemos Verdade. realmente administrando boas e agradáveis emoções e administrando as emoções negativas ou desagradáveis, né? Então, assim, hoje estamos vivendo de maneira bem coletiva os sentimentos negativos, né? Eu estranho hoje quem não está sentindo medo, ansiedade, a preocupação, a tensão, né? O tédio, tem muita gente sentindo tédio, outros estão sentindo a sobrecarga, né? E até se reinventar profissionalmente. Quando você me chamou aqui, me solicita aí, eu não sabia fazer isso. Eu saí, entrei de novo, quando eu entrei de novo, tinha lá, solicitar. Eu digo, a gente Solicitar. vai vivendo e aprendendo. É verdade, é verdade, é Então, assim, verdade. isso traz desafios, né? Esse momento novo traz muitos desafios. Então, não tem como a gente não viver esse estresse. O estresse, ele não necessariamente é ruim, Sim, ele faz parte, a gente precisa, na verdade, equilibrar. verdade. Nós não podemos, na verdade, viver o tempo todo sob essas emoções. Então, é, uma das estratégias que eu tenho buscado na minha vida para esse equilíbrio, que tenho sugerido dentro dos meus atendimentos, desse movimento das lives, é a gente elevar as nossas emoções positivas. As negativas vão estar aí, mas eu Isso. preciso também pescar durante o dia as emoções boas. Então, eu tenho durante o dia momentos de admiração, de interesse, de alegria. Às vezes, assim, até um golinho numa xícara de café faz Sim, com que, sim. ai, que delícia. Só que a gente vive, às vezes, tão rápido ou tão concentrado Isso. nas emoções ruins que a gente não vê as emoções boas. A gente não toma Verdade. posse desses momentos, pequenos momentos do dia, que são momentos positivos. E para que a gente passe bem por esse momento, a gente precisa não estar tão concentrado nas emoções ruins, no estresse. Mas a dica é a gente elevar as nossas emoções positivas. Que coisa boa. É, tem uma historinha, ela é um pouquinho longa, eu não vou contar, mas em resumo, diz o seguinte: você faz alguma coisa, tipo, vamos falar de mulher que gosta de mexer muito no cabelo, mudar tal. E aí você faz algo no seu cabelo, as pessoas começam a elogiar no ambiente de trabalho, eu costumo falar isso nas minhas palestras também, e aí você vai passando pelas pessoas e ela, ficou legal, ficou bonito seu cabelo, que maravilha. Mas aí você encontra uma pessoa que de repente diz assim, eu não gostei, eu acho que a cor não combinou, eu acho que você ficou com o rosto muito lambido, como diz assim, um adágio popular, né, lambido, o cabelo muito... Hein? Pronto, você vai para casa e aquela palavra negativa é a única que vai ficar. Você vai isolar todas as palavras positivas e vai se deixar permitir por uma palavra negativa que alguém te falou. Então, a gente tende a potencializar, não é, doutora Thais, a verdade, a coisa negativa. A gente anula muitas vezes as coisas positivas do dia a dia e só pensa no carro que não funcionou, ou no atraso, ou na briga com o chefe ou com o colega de trabalho, e não potencializa as coisas boas. Então, essa sua dica é muito importante, da gente olhar com detalhes para as coisas boas, não é verdade? Você já assistiu Divertidamente? Não, ainda não. É um Não. filme maravilhoso. E ele mostra que a gente tem emoções básicas: felicidade, tristeza, medo, raiva, nojo. É uma emoção Ah, positiva para quatro negativa. Por isso que olha quando eu só. escuto um comentário negativo, ele tem muito mais poder sobre mim do Sim. que uma emoção positiva.
E no filme Divertidamente, a personagem da alegria, da felicidade, ela passa o tempo todo se esforçando para que a menina, né, da qual ela faz lá o controle cerebral, que ela fique bem. Sim, Então, a gente precisa, no nosso dia a dia, se esforçar para ficar bem. Eu não vou ficar bem do nada. No mundo que a gente está vivendo, de tantas notícias ruins, eu não vou ficar sim, bem parado, sim. sentado no lugar. Eu preciso fazer o movimento de ficar bem, né? Isso, isso. Lutando contra essas emoções negativas e evidenciando e potencializando a emoção positiva. A emoção positiva. E eu estou vendo aqui um comentário bem interessante também. Eu vou, vez ou outra, ler aqui um comentáriozinho para a gente esquentar, né? A nossa querida doutora Mari B. Nutri, que participou conosco, né, na outra live, está falando aqui: cozinhar, cuidar das plantas, dos pets, artesanato, né? É uma boa saída, né? Sim. Mas vamos para a nossa segunda perguntinha, senão a gente vai ficar no estresse, que a gente adora falar. Eu acho que é um mal também do século, né? Todo mundo, é sempre uma temática. A gente pode fazer uma live só sobre estresse, então acho que vai ser Estresse maravilhosa, e né? ansiedade. Marilda Lippe que o diga, não é? Com Então certeza. vamos lá. Quais os principais sintomas psicológicos que podem aparecer nesse isolamento social e quarentena? Então foi o querido Eli Santiago que fez a pergunta. Beijo para você, querido Eli. Muito obrigado pela participação. Sintomas psicológicos, né? Então, nós Isso. temos ansiedade, medo. Medo, assim, está sendo o principal sintoma. Isso, verdade. Preocupação, angústia, decepção, frustração. Então, assim, nós temos vivido esses sintomas de maneira muito intensa. Agora, acho que é importante a gente separar o sintoma do adoecimento. Porque muitas Sim. vezes a gente tem uma ansiedade e a gente acha que está com uma ansiedade patológica. Às vezes a gente tem uma tristeza e a gente já diz assim, estou com depressão, estou deprê, né? Gostamos de usar esse termo. Isso, isso, Mas, assim, ao estar triste não necessariamente é estar deprimido, com depressão, isso, transtorno depressivo. Estar isso. ansioso não necessariamente é desenvolver um transtorno de ansiedade, como você citou, o pânico, que é um transtorno de Sim. ansiedade. Então, nós estamos com muitos sintomas, é, mas o que vai caracterizar o normal, diferenciar o normal do patológico, é a intensidade desse sintoma e o quanto esses sintomas eles travam a sua vida. Até dentro do DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico Psiquiátrico, para que eu, para que eu diagnostique alguém com um transtorno mental, não apenas ele tem os sintomas, mas esses sintomas eles são intensos e eles comprometem a minha vida. Eu não consigo estudar, eu não consigo trabalhar, eu não consigo me relacionar. Então, assim, muitas vezes eu estou vivendo com esses sintomas psicológicos, principalmente por conta da situação mundial. Mas não necessariamente eu estou tendo um adoecimento psicológico. Isso. Muito importante esclarecer isso, porque eu até tenho comentado, eu não sei se você também tem esse sentimento. As pessoas estão fugindo um pouco dos sentimentos do dia a dia. Você não pode ficar um pouquinho mais triste, você não pode ficar mais ansioso, né? Você não consegue vivenciar esses sentimentos que são tão naturais dos seres humanos, né? Quando a gente estava falando do estresse, e aí você colocou também, é um mecanismo de defesa do nosso organismo. Ele avisa que alguma coisa está errada, né? Então, sentir ansiedade, ficar triste, não quer dizer que você está depressivo, não quer dizer que é uma síndrome de pânico, né? Por isso que é importante esse contato com o profissional, né? Conversar, procurar um psicólogo e você narrar o que você tem sentido, né? E aí, sim, você avaliar, colocar na balança se realmente o que você está sentindo chega a ser patológico, não é verdade, doutora Thaís? Né? Tem Então, uma é reflexão importante. muito trazida pelos psicanalistas, que é a dor de existir existe. Então, assim, Isso, viver também é vivenciar momentos de dores. Eu isso, acompanho pacientes que estão em processo de divórcio, término de namoro, e eles não querem chorar, eles não querem sofrer, eles acham que isso isso, é errado, que isso é isso, estranho.
né? Isso. E não é errado, né? Eu preciso Não. passar por essa dor, preciso chorar, eu preciso sentir a tristeza. Estranho é quando eu não sinto, porque Isso. significa que eu estou escondendo essa emoção em algum lugar. E às vezes ela Exatamente. volta lá na frente, de Sim. maneira desequilibrada, ou às Mas vezes com ela mais adoece o força. corpo. Isso. Ou às vezes ela Exatamente. adoece o corpo através das doenças psicossomáticas, né? Eu vou Isso, isso. desenvolver gastrite nervosa, enxaqueca, Exatamente. doença de pele, porque eu estou guardando tudo aqui, já que muitas vezes eu não quero mostrar fraqueza, né? Eu não posso acabar um Isso. casamento, no outro dia me arrumar, passear, ir para o shopping paquerar. Eu preciso chorar, Exatamente. sofrer, Exatamente. isso é o normal. É o luto, né? Como o Freud tão bem coloca. Viver o luto, tem que viver o luto, tem que viver o luto, né? E o luto não só é perder alguém para descer a sepultura, não é isso. O luto é só o que a gente vai perdendo, vai ganhando no nosso dia a dia, né? As frustrações, a gente precisa realmente lidar com essas questões. Vamos E para a estamos perguntinha. vivendo o luto hoje, né? O luto da Ex- liberdade de sair, exatamente. da nossa rotina de trabalho, de escola. Exatamente, exatamente, doutora. A pergunta número 3 agora. Vem de George Macedo. Obrigado, George Macedo, pela sua pergunta. Então, pergunta número 3. Como evitar e tratar a crise de pânico e ansiedade nessa situação atual? Acho que a gente já que meio que respondeu, né? Mas se você quiser complementar. Né? É. A crise de pânico, a gente diz que a síndrome de pânico, né, que é a doença do transtorno de ansiedade, é um dos transtornos de ansiedade mais debilitantes. Porque é aquela crise aguda de ansiedade. O que é ansiedade? Ansiedade também é um sintoma psicológico bom, porque a ansiedade faz com que a gente se prepare para esse momento. A ansiedade é o salzinho da vida. Que se eu não tive ansiedade, eu penso que pessoas que não têm ansiedade, eles estão sentados no sofá sem fazer nada. Não tem o Sim, movimento da vida. O movimento da vida exige da gente uma ansiedade isso. preparatória. Eu vou fazer um Enem, eu estudo, eu fico ansioso para fazer aquela prova, né? Eu vou fazer uma entrevista de emprego, eu tenho ansiedade, como é que vai ser? Isso é uma ansiedade normal. Agora, se eu boto sal demais nessa vida, se eu exagero no sal, aí sim eu adoeço, né? E a crise de pânico é um sal em exagero. Agora é engraçado, porque a crise de pânico ela é tão forte que as pessoas pensam que estão tendo um infarto. Várias pessoas chegam no Sim, sim. hospital achando que estão infartando, mas estão tendo uma crise de ansiedade, uma crise de pânico. Mas a crise de ansiedade, ela não mata. E ela dura em torno de 20 minutos, 15 minutos, no máximo 30 minutos. Só que a gente briga tanto com ela que ela se estende. Então, quando eu começo a perceber que minha ansiedade ela está exagerada, o importante é eu cuidar da minha respiração. Porque como é que o ansioso respira? Até o peito. O ar só vem até aqui. Ó. Eu preciso fazer a respiração circular, aquela respiração profunda, que ativa o Sim. sistema nervoso parasimpático e ele me traz a consciência, a tranquilidade, a perspectiva, né? Então, assim, eu preciso parar um pouco, respirar profundamente e esperar esse sintoma passar, porque ele vai passar e ele não vai lhe matar. Por mais que seu pensamento catastrófico diga assim, estou morrendo, estou morrendo. Não, Isso. você não vai morrer com isso, né? Então, Verdade. para, respira Respira. profundamente e coloca o pensamento em perspectiva. O que é colocar o pensamento em perspectiva? Porque muitas vezes a gente faz da situação o pior cenário. Eu já vi pessoas dizendo: todo mundo vai morrer de coronavírus, todo mundo vai passar fome, vou perder o emprego e vou morar embaixo da rua, embaixo da ponte, né? Então, assim, a gente faz o pior cenário daquela situação que a gente está vivendo. Colocar em perspectiva é você entender que existe o pior cenário, que existe o cenário que seja o melhor cenário e que existe o cenário mais provável, que possivelmente, por exemplo, não é você morar embaixo da ponte. Muitas pessoas, até quando elas me colocam isso, eu digo: é o seu primeiro emprego? Você já saiu desse emprego, já foi para outro? Não, já a minha vida inteira trabalhando. Eu digo: que você morou embaixo da ponte quantas vezes?
né? Porque, Exato. assim, só que esse pensamento catastrófico ativa uma crise de ansiedade exagerada. É colocar sal Exatamente. demais e a gente estraga a vida. Exatamente. E nessa correria, nessa agonia, falando bem nordestinês, né? Nesse aperreio no juízo, né? Como diz, você acaba tomando água, você não sente o sabor da água, do alimento você não degusta bem o alimento, você potencializa, você gasta sua energia só no problema, no problema, no problema, e não aquela coisa que a gente pode fazer que é inverter. É gastar energia, como você pode resolver o problema e não ficar pensando, aconteceu isso, e você não pensa como você pode agora se reinventar e tentar, de fato, resolver. E tem coisa, a gente estava até falando, né, antes da live essa semana, tem coisa que o fluxo, a gente tem que seguir o fluxo, não tem como a gente mudar, né? Então a gente acaba tendo que melhorar também como pessoa. Eu, antes, mais jovem, era muito perfeccionista. A gente quer tudo muito organizado, muito direitinho, muito. Só que você vai percebendo que tem coisa que você não consegue mudar, né? A vida vai seguindo. Então, ou você aprende a lidar com isso para você levar de forma mais soft, mais leve, não é verdade? Ou então você vai ficar doente, não é verdade? Vai parar no consultório de doutora Thaís lá. E não tem só os doentes, viu, Fidelis? Tem não, Nós tem não, recebemos tem as não. pessoas que querem É, transformar a sua vida numa vida melhor, com bem-estar, verdade. com Isso, felicidade, com verdade. equilíbrio. É verdade. Eu acho é bom tocar nesse ponto, porque a gente brinca assim. Na verdade, a gente sabe que tem muita gente que é muito resistente, só vai quando está doente, já chega com a crise instalada, né? Mas graças a Deus, tem muita gente fazendo análise hoje, né? Psicanálise, fazendo o processo de análise, né? Psicoterapia, para se conhecer, para ser um humano melhor, isso é muito importante. É bom a gente frisar isso também, que não só procura quem está doente, não, né? Só procura quem está querendo evoluir. Vamos se cuidar, a gente cuida de tudo, né? E é tão relaxado com a nossa mente, não é verdade? E assim, Vamos para. procura quem está doente e procura quem está sofrendo. Infelizmente, hoje Exatamente. ainda é muito raro a procura, porque o que eu quero é evoluir. Sim, Normalmente a sim. procura é quando eu estou ou bem doente ou já em um grande sofrimento. A gente É ainda tem, verdade. apesar de todo esse processo de maior entendimento, muito preconceito, porque as pessoas entendem que não estar bem mentalmente é ser fraco, né? Enfim, é uma coisa pejorativa. E, na verdade, a gente precisa entender que, em vários momentos na vida, eu digo assim, a gente se prende nos arames farpados da vida. E o profissional, ele é aquele que ajuda a gente a soltar a camisa e seguir, né? Só Verdade, que quando a verdade. gente resiste muito a isso, a gente vai entrando num processo de adoecimento, de sofrimento, e muitas vezes voltar para o ponto inicial leva muito mais tempo. Então, as Verdade, pessoas têm muita verdade. preocupação, assim, vai durar quanto tempo essa terapia? Aí eu sempre digo assim, você demorou quanto tempo para procurar? Para procurar, verdade, verdade. A gente tem que fazer o caminho de volta. O caminho de volta. É. Vamos lá, então vamos para a nossa quarta perguntinha agora. Eu achei bem interessante essa pergunta. Na verdade, gente, não estão todas aqui, claro. Eu selecionei algumas perguntas, senão a gente iria ficar só na pergunta e na resposta. E eu quero que vocês também comentem aqui, façam algumas perguntinhas para que a doutora Thaís possa responder também, a gente possa comentar aqui. Então, olha só. Ah, essa mesma sensação de isolamento que estamos sentindo é a mesma que os apenados sentem, não é? Existe diferença, então eu achei interessante essa pergunta também. Acho que por alguns segundos, eu acho que alguém já parou para pensar nisso. Será que a gente está como se a gente estivesse realmente cumprindo uma pena, né? Uma medida aí socioeducativa, enfim, como é que. Será que é essa mesma sensação? Existe uma diferença? A gente sabe que estamos vivendo esse isolamento como um fator de proteção, Sim, isso. mas dá sim uma sensação de castigo. Isso. Tanto que tem pessoas que estão irritadas como se tivessem sido proibidas, né? Quando na verdade Isso. a gente está muitas vezes orientados a ficar é, nesse isolamento como forma de proteção à nossa vida, à vida dos nossos familiares, né?
Mas é sim percebido essa sensação de castigo, apesar da gente saber que é uma forma de proteção. E tudo também depende, Fidelis, da sua perspectiva. Voltando àquilo, coloca a Exatamente. sua perspectiva. Né? Tem pessoas que no primeiro momento, quando parou, apesar de estar sentindo medo e preocupação, criou logo uma agenda de lazer. Vou assistir todos os filmes, arrumar todo o meu guarda-roupa, arrumar os armários da cozinha. Começou a fazer esse movimento. Com o passar do tempo, ele já passou para o movimento, tenho que ter uma nova pegada profissional, vou virar digital, vou fazer live, vou produzir material. Né? Então, Verdade. assim, é uma perspectiva do que está sob o meu controle, o que é que eu posso fazer para continuar a caminhada da minha vida. Né? Então, tem pessoas que já percebem isso como um castigo, estão ali, eu até disse ontem, sentados com a cadeira em cima das emoções negativas e dali eles não estão saindo. Passam a vida, o dia inteiro e os dias vão passando e os dias inteiros somente vivendo medo, preocupação, esperando a coisa voltar. Que coisa é essa que vai voltar? Porque eu penso que a gente Verdade. já está voltando, mas está voltando um Isso, novo normal. isso. É verdade. Boa, boa. Vamos aqui dar uma. A produção está dizendo aqui que a gente já passou também 30 e poucos minutos. Olha só que papo gostoso. Eu adoro quando ele me avisa aqui que a gente já passou dos 30 minutos. Que coisa boa, né? Maravilha. Vamos lá aqui para a nossa próxima pergunta. Ah, eu achei também interessante. Acho que é um ponto também a considerar, porque é preocupante. É de Ana Beatriz. Beijo, viu, Ana Beatriz? Muito obrigado pela sua pergunta. Os idosos estão no grupo de risco da Covid-19. A saúde mental deles tende a ficar mais comprometida? Como ajudar? Então, achei assim maravilhosa essa pergunta também, né? Já que eu vi um comentário bem interessante. Os jovens estão muito envolvidos nessas tecnologias, no WhatsApp, mandando mensagem e tal. Não que muitos idosos não estejam também bem atualizados, não é isso. Mas a gente sabe que, na sua maioria, existe um isolamento muito profundo dessas pessoas, porque às vezes elas não estão nesse mesmo ritmo, né? Dos jovens, diariamente, vendo lá o WhatsApp, conversando, dialogando, não é? Então, assim, imagina que cárcere essa pessoa também está sentindo, os idosos. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre isso também. E eu fico pensando, sabe, Fidelis, naquela fala assim, o coronavírus só mata idoso. Já pensou o impacto de você escutar isso? Você como idoso, o impacto para a sua Verdade, saúde mental? Como assim? Ah, verdade. besteira, só mata idoso, né? Isso, só mata idoso. Meu Deus do céu. Então, assim, ele gera um impacto. Agora, a gente precisa pensar como estavam essas relações antes da pandemia. Porque nós já tínhamos idosos esquecidos dentro de casa, Exatamente. desvalorizados, sem Ex espaço. Porque estávamos vivendo um mundo tão acelerado, a gente não parava mais para conversar uns com os outros. não. Até aquela história, lá vem mamãe, lá vem papai com essa conversa de novo, lá vem vovô contar a história de novo. Né? Então, às vezes, assim, não a atenção, o diálogo. Eu lembro que a primeira vez, no estágio, a gente foi visitar um abrigo de idosos. E, Thaís, eu, quando saí de lá, que eu cheguei na minha casa, minha mãe era viva ainda, e eu abracei meu pai, eu chorei muito. Muito porque eu disse, meu Deus, o que leva alguém a deixar alguém, né? Mesmo com toda a estrutura, eu não quero entrar aqui nesse assunto polêmico, né? De se tem cuidado, se não tem cuidados, mas o fato as histórias que eu vi de que não é porque se eu ficar junto eu vou atrapalhar, ou porque a casa agora tem onde era um quarto não pode, virou um escritório, então é melhor eu estar no meu canto. Então, assim, cada histórias que não entravam na minha cabeça, trocar um membro familiar, não é? Enfim, dar uma justificativa. Então, eu achei fantástica a sua fala, que na verdade os idosos já vinham se sentindo sozinhos, isolados. Né? As pessoas não têm paciência de conversar.
né, de ouvir, são histórias maravilhosas, são ensinamentos fantásticos. Então, infelizmente, o Brasil, ele também não valoriza os seus idosos. A gente não tem uma política pública, apesar de termos uma cartilha, vamos dizer assim, um estatuto da pessoa idosa, ainda é pouco divulgado, ainda é pouco garantido esse acesso a esses direitos. Então, a gente tira o país como a Europa e os Estados Unidos, o qual muitos idosos acabam voltando para o campo de trabalho, para contribuir com a sua experiência, com a sua vivência. Aqui no Brasil é o inverso. Você recebe uma carta lá dizendo, tá bom, vai embora, tá bom, chega, né? E as pessoas riem, fulana está aqui não sei quantos anos, isso é um dinossauro, enfim, vai dizendo várias histórias, às vezes de forma pejorativa, né? E não valorizando os nossos idosos. Então, fica aí a dica, conversa, manda mensagem, fala, liga, já que às vezes muitos idosos não estão mexendo no celular, nessa coisa tecnológica, né, de WhatsApp, né? Então liga, fala, pergunta se está tudo bem, seu vizinho, sua vizinha, não é? Acho que você vai poder falar bem mais, com mais propriedade sobre isso, querida Thaís. E assim, a gente fala que, além de elevar as nossas emoções positivas, um dos aspectos que contribui muito para a saúde mental é uma vida com propósito. É você ter um sentido de vida. E muitas vezes esse idoso está dentro de casa sem um propósito nenhum. Então, como ele não tem propósito, ele se sente inútil, aquilo já gera um adoecimento, um sofrimento que pode levar a um adoecimento. Então, nós temos altos índices de depressão em pessoas idosas. Índices também altos de suicídio em pessoas idosas, né? Justamente por conta desse, eles já viviam em isolamento, mesmo estando com a casa muitas vezes repleta de pessoas. Eu me lembrei agora de uma historinha bem interessante de uma família que estava vivendo na época da guerra, da Segunda Guerra Mundial, e eles, né, perceberam que eles precisavam fugir para uma outra região, porque, enfim, as tropas inimigas estavam já chegando perto da família, né, da casa da família. Eram 10 pessoas de idade variada, e a preocupação era com o avô, porque ele já era idoso, ele já era mais, né, debilitado, eles iam precisar sair de noite, caminhar por longas horas. E ele disse, não, me deixa aqui, vão vocês, eu fico. E a família, não, você vai, você é importante para a gente, vamos juntos, né? E ele foi, a primeira noite, de andando, né, aquele trabalho grande de atravessar fronteiras. E chegou um momento que ele ficou assim, parou e disse, eu preciso parar e respirar. Vão sem mim? Vão sem mim? E o pai dessa família, né, olhou para ele e disse, mas pai, agora é a sua vez de segurar o bebê. Então aquele avô olhou para os membros da família, todos com cara de cansados, de fadigados, e ele entendeu que ele tinha um propósito ali. Passa o bebê, eu vou levar esse bebê. Então, ele conseguiu se sentir realizado na hora que ele encontrou um propósito de estar ali naquela família. E eu fico pensando, será que o idoso que está aí na sua casa, ele tem algum propósito? Porque às vezes a gente faz de maneira tão inocente, não pode lavar uma louça, fique sentado, não pode sua cama. Será que blindado, toda essa participação é uma estratégia inteligente? Ou você está deixando aquele idoso sem propósito? Né? Então, assim, conecte-se com ele. Também sugiro, eu tenho uma paciente adolescente, ela tem 17 anos e está convivendo nessa quarentena com uma avó e um irmão mais novo. Os pais estão em trabalho. E eu sempre pergunto a ela, está dando que assistência à sua avó? Para os seus estudos e conversa um pouquinho com ela todos os dias. Ela precisa do seu momento com ela. E a gente precisa realmente dessa conexão. Exatamente. Eu tenho só mais uma perguntinha aqui, e aí eu vou fazer o seguinte, na verdade duas, eu vou intercalar. A gente já está se aproximando das 8 horas e 41 minutos, então vamos abrir aqui para as pessoas fazerem algumas perguntinhas. Só queria destacar e agradecer a presença da querida doutora Mônica, né, que está conosco também, está vendo que ela está na nossa live, inclusive ela fez um comentário que eu concordo super com ela. O que é que o Brasil valoriza, né? O que é que o Brasil valoriza, né? Então, realmente, a gente fica pensando assim,
tanta negligência com tantas áreas, não é? Que a gente fica pensando o que é que de fato o Brasil valoriza. A gente, seja o profissional, o professor, seja os idosos, eu acho que na verdade todos os profissionais. A gente estava vendo agora uma polêmica com o pessoal da área de saúde, saindo Sim. esses editais para concurso. Que absurdo é esse? Que disparidade é essa de salário? Né? Então, assim, a pergunta de doutora Mônica, eu acho que assim, é fantástica, porque ela traz essa reflexão. O que é que o Brasil, gente, realmente valoriza, né? Então, enfim. Mas, gente, vamos lá, vamos perguntar. Eu quero que vocês participem, que quero que a doutora Thaís responda aqui vocês. Online, aqui agora, ao vivo, olha, tá vendo? Tá aparecendo aqui um programa de Fátima Bernardes, né? Então, ao vivo aí, o telespectador vai agora fazer a pergunta. Então, vamos lá. O querido Márcio entrando aqui, primo, seja bem-vindo. Wesley e Júlio também bem-vindo. Vamos lá. Quem tem uma perguntinha aí pode colocar, que nós vamos aqui colocar para a doutora Thaís responder para nós. Vamos lá. Então, enquanto as pessoas vão pensando aqui, vão escrevendo, vamos responder mais uma perguntinha que diz o seguinte: tenho um amigo em depressão neste isolamento social. Como posso ajudá-lo? Foi a querida Jailma Bentino. Muito obrigado, Jailma Bentino. Um beijo para você. Então, como ajudar alguém que está em depressão? É complicado, né? Eu acredito que seja complicado. Diferente da ansiedade, né, que a gente sugere você se recolher um pouquinho, respirar, esperar passar. A depressão nos pede conexão, presença. Uma das principais características da depressão é que a pessoa já começa a se isolar. Você já vai percebendo a depressão naquela pessoa que não quer mais sair, que não quer mais participar, que não quer mais conversar, que se tranca o tempo Exatamente. todo passa. Então, assim, se eu tenho um amigo com depressão, eu preciso identificar uma forma de me conectar com ele, né? Eu vejo que tem pessoas que estão esperando para se reconectar no momento que tudo isso acabar. E, na verdade, a gente tem presente hoje essa tecnologia que permite essa conexão, inclusive essa que estamos vivendo aqui. Vamos usar, né? Vamos usar esse espaço para a gente se reconectar. Eu estou vendo a Elisiane, já marquei, sábado vamos tomar um vinho juntas, online. Muito bem, muito bem. Eu acho que eu vou. Você tá me dando ideia, viu, para fazer também aí a live do vinho. Vamos juntar aí uma turma boa, né? Olha, tu me convida para essa, tá, Fidelis? Eu também quero. Com certeza, com certeza. A gente só não vai transmitir ao vivo, a gente faz só entre a gente. Um grupo aí, vamos usar outro aplicativo que cabe um monte de gente. Vamos reunir, matar a saudade aí da turma. Tem uma pergunta aqui. Tem como usar, só um minutinho, a gente tem como usar esse espaço para a gente manter essa conexão. A gente precisa de presença. Nós vamos sair dessa, mas vamos sair dessa se estivermos cada vez mais próximos uns dos outros. É a conexão que vai fazer a diferença. Agora, para esse amigo em depressão, também é importante a gente perceber e observar que nós não podemos levar essa responsabilidade sozinhos. Então, muitas vezes é importante incluir profissionais que possam ajudar esse seu amigo, que entendam o que ele está passando e que consiga realmente fazer a diferença. Porque, às vezes, a gente quer ficar com aquela responsabilidade e a gente não consegue dar a ajuda necessária. E isso faz com que esse amigo com depressão corra risco, inclusive, de morte, né? Porque a depressão é um dos transtornos mentais que mais leva ao suicídio. E a gente tem falado dessas emoções negativas hoje na pandemia, mas vale lembrar que o Brasil já era antes o país número 1 em ansiedade no mundo e o terceiro país no mundo em depressão. Já estávamos antes com números de mais de 1 milhão de suicídios no mundo por ano. Então, assim, a pandemia vem melhorar isso. Esse momento tão bagunçado, de mudança tão radical, de incerteza, ele vem melhorar essa estatística? Eu penso que se a gente não tiver cuidado, não. E que a gente precisa ter atenção com isso. Verdade. Surgiu uma pergunta aqui interessante também de Eric Jansen. Beijo, primo, para você.
Até que ponto a tecnologia é benéfica para a saúde mental? E isso dá uma live. Dá uma live, não dá? Você já deu uma temática de live aí, Eric, viu? Muito obrigado, professor Eric. Ô, Fidelis, tu já imaginou na pandemia Meu passada, Deus do né? céu. Quando nós não tínhamos a tecnologia. Exatamente, Então, assim, a exatamente. tecnologia, a gente às vezes briga muito com ela, e Aham, a tecnologia, ela é muito boa, mas a gente precisa usar a palavra mágica. Porque eu digo aqui em casa que, por favor, obrigado, com licença, não são palavras mágicas, são palavras básicas. Palavra mágica hoje em dia é equilíbrio. Eu me lembro que meu filho exatamente. jogando videogame, eu fui atrás de um artigo da neuropsicologia que explicasse o quanto o videogame era ruim para o desenvolvimento dele e ele deixasse um pouco mais esse jogo. Eu queria explicar a ele através da Sim, ciência. sim. E eu só achei coisa que elogiasse o videogame. Olha Elogiando só. o desenvolvimento das funções de Isso. atenção, das funções Sim, executivas, né, de capacidade de planejamento, raciocínio, sim, tomada de sim. decisão, mas em todos os artigos, no finalzinho, tinha a palavra equilíbrio. O equilíbrio é que vai Exatamente. fazer a diferença. Exatamente, exatamente. Eu vejo essa rotina. Eu não tenho filho, só tenho um filho de quatro patas, né? Meu dogzinho maravilhoso. Mas eu vejo assim, o meu sobrinho, eu vejo a criação. A minha irmã, ela é bem nessa questão da rotina. Então, pode usar o celular, pode usar o videogame, pode ver a TV, mas tudo é uma rotina. Então, assim, você agora pode fazer isso, você agora vai socializar. Nós estamos em um churrasco de família, então participe. Vovô está aqui, vamos brincar. Então, assim, trazendo esse sentido, a tecnologia, ela faz parte da sua vida como algo coadjuvante, um acessório. E nunca como uma Sim, moleta, algo para você se sustentar. Né? sim, Se a gente for pensar nas crianças da década de 90, 80, foram criadas de frente a uma TV. A TV sim. substituiu muitos pais. Então, será que essa tecnologia agora, de celular, videogame e tal, as pessoas não estão meio que terceirizando, não é? Como diz o querido Rossandro, né? Será que não estão terceirizando um pouco? Então, eu acho que tudo com equilíbrio realmente estimula. O videogame acaba trazendo uma coisa de estratégia, de pensamento. Mas a gente precisa entender que também muitos acabam entrando nesse universo, ficam tímidos, não querem socializar, não querem conversar. Né? Então, eu acho que a tecnologia, ela, como tudo na nossa vida, não é? Tudo com medida, com cuidado, não é? Nunca ficando escravo, você sempre podendo usar ela e não ela usar você, não é verdade? Eu Sim. acho importante. 10 minutinhos, olha só, o que é que a gente faz com 10 minutinhos, pelo amor de Deus, né? Já estão aqui puxando a minha orelha, já aqui, ó. Deixa eu dar aqui. Meu Deus do céu, que maravilha. Mas eu quero dizer, estou falando aqui sobre suicídio, realmente uma temática importante, né? Andrade e Isabela, né? Eu ia cometer suicídio e corri para minha psicóloga. Ela me dispensou. Quando liguei para ela tal, para ligar de ajuda, certo. Suicídio, e a pessoa que eu falei não era capacitada, tal. Então, não teve uma experiência muito boa com o profissional, né? Enfim, é complicado às vezes também quando o profissional não é esse apoio. Você vai pedir esse socorro, na verdade, já é toda uma resistência. E aí quando chega lá, às vezes o profissional não corresponde, né? Mas aí Sim. procura outra, não é, querida? Procura outra, não Tá. deixa, não deixa isso assim, né? Eu me lembro que quando meu filho mais velho nasceu, Bruno, eu detestei a pediatra que a obstetra me indicou. E aí ela chegou Sim, na sala e eu estava chorando muito. Ela disse, Thaís, tem 250 pediatras no livro da Unimed. Não precisa você chorar, não. Você vai para outra. exatamente, Então, assim, exatamente. realmente, muitas vezes a gente se depara com profissionais que realmente, e a terapia, ela Em toda a área. existe muito o vínculo do profissional, né? O vínculo do profissional com o paciente. Precisa ter uma relação de muita confiança, de muita empatia, de muita conexão. Então, às vezes, realmente a gente não encontra isso no primeiro profissional. Então, a gente precisa Exatamente. buscar em outros profissionais essa ajuda que a gente tanto precisa, só não pode desistir. Que coisa boa. Olha só. Uhum. 4 minutinhos para você fazer aí as suas considerações finais. Eu queria.
antecipadamente, agradecer, que maravilha. Também estou morrendo de saudade, né? Tô com saudade das nossas palestras aí, dos nossos parceiros. Mônica, lembre de mim, tá certo? Lembrem de mim, não é? Eu fico muito feliz. Assim, a gente tem, gente, uma ligação. Nós trabalhamos junto na Prefeitura Municipal de João Pessoa, né? Em uma equipe maravilhosa, multidisciplinar. Então, assim, pude conhecer de perto o trabalho de Thaís, e aí depois essa coisa da amizade profissional, foi para fora, né? E aí a gente estabeleceu esse vínculo, e sempre que a gente pode, a gente trabalha em projetos, enganja junto. Então, assim, para mim é maravilhoso. Eu só fico aqui orgulhoso e agradeço pelo convite. Estava em uma live ontem, você, né? Antes de ontem também, gente, ela é assim, viu? Super ocupada. Eu acho que ela tem uma live daqui a pouco também, se brincar. Eu tenho um atendimento para encerrar Olha, olha só, né? Então você vai fazer aí milagre. Em 3 minutinhos aí, fazer as suas considerações finais e agradecer. Um beijo, eu já te agradeço, Eu viu? tenho gratidão por esse espaço onde a gente pode compartilhar reflexões que eu tenho certeza que fazem a diferença na vida das pessoas. E agradecer aos queridos que estão aí participando conosco, os amigos, os familiares, os pacientes, né? Então, assim, agradeço demais a você por esse espaço e parabenizo por esse espaço de trazer profissionais que possam falar sobre alimentação, sobre educação, sobre psicologia. Então, você está de parabéns por esse projeto. Conto comigo sempre. Que maravilha. Com vocês, com profissionais desse gabarito, né? E todos esses que estão passando pela live, a gente vai longe. Não brinque não, que daqui a pouco a gente vai estar montando um estúdio aí. Amém. É verdade. Mais uma vez agradecer aí ao querido Isaac, viu? Um abraço para você, um abraço também para a querida Mônica. Beijo, viu? Foi um prazer. Prazer, querido. Beijos grandes. Beijo grande. Um abraço. Até a próxima. Bom, gente, então, essa foi a nossa live de hoje. Eu já vou agradecendo mais uma vez a sua participação, a participação de todos e todas. Uma discussão muito importante, né? Cuidar da nossa saúde mental é importante. Fica aí a nossa reflexão. A doutora Thaís também ficou à disposição. Eu vou passar aqui algumas perguntinhas para ela também, algumas que não foram respondidas. Então, assim, minha gratidão. Se você que vai assistir essa live também pelo YouTube, você aproveita, já curte também o vídeo, compartilha para alguém e você se inscreve no meu canal, Júnior Fidelis, tá certo? Não esqueçam que daqui a pouquinho, assim que terminar a nossa live, tá certo? Eu vou postar lá uma fotozinha, tá bom? E você vai comentar, não é? Marcar 2 amiguinhos e você vai estar concorrendo à gramática da língua portuguesa aí, cedida aí pela nossa universidade, que fez essa parceria, né? Unifacvest, não é? Que também já está te dando 50% de desconto. Então, se você citar o meu nome lá, colocar o código Fidelis. Então, ó, mais uma vez, gente, gratidão. Já temos o nosso convidado, não é? Para quinta-feira que vem, ó, uma temática também super importante. Vocês vão adorar. Ficam de olho aí nas minhas redes sociais. Curtam, compartilhem. Mais uma vez, muito obrigado. Beijo no coração de vocês. Socorro, muito obrigado pela presença. Isabela, mais uma vez, gratidão. Vou passar a sua perguntinha para a nossa querida doutora Thaís também em box, tá bom? Aos demais, minha gratidão. Estou acompanhando também aqui pelo notebook. Estou vendo aqui o Wesley, Deise Pitanga, um abraço. Isaac Petroni, um abraço, querido. Eric Jance, Anne Caroline. Então, minha gratidão. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau, pessoal!